Bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje nós vamos falar sobre 3 fatores do porquê o Método Pilates for Kids é a melhor opção para que você possa realmente ter os seus resultados, para que você realmente possa conquistar aquilo que você quer. Então, é importante que você entenda a diferença, de um método do que a diferença de algumas coisas que podem fazer você perder tempo às vezes. A aula de hoje, ela é extremamente importante para que você realmente não se perca, para que você realmente saiba por onde caminhar e que você tenha certeza que esse é o caminho. Bom, gente, então assim, eu já falei, que a live vai ser sobre 3 fatores do porquê o Pilates for Kids, ele é a melhor opção. Então eu quero que você pegue, eu tenho o costume de ter o meu caderninho aqui, que você pegue seu caderno e que você possa começar a anotar aquilo que eu vou trazer para vocês agora, tá? Primeiro ponto e o primeiro porquê que o método Pilates for Kids é a melhor opção é porque ele é um método, tá? E isso faz diferença. Vocês acham que faz diferença ter um método quando você vai fazer alguma coisa? Toda a diferença. Eu sempre, quando eu falo de método, eu sempre lembro, algumas vezes que, às vezes, quando eu era um pouco mais jovem, eu ia conversar com a minha mãe e tal, e eu perguntava, mas como é que faz tal receita? Aí ela me dizia, Vânia, eu nem sei, eu faço tudo de cabeça. Ou então, eu nem sei certo, porque depende. E aí, o que isso passa? Que quando tu não tem método, tu vai meio que no achismo. Faz assim, acho que pode dar certo, faz desse jeito, já deu certo uma vez, pode ser que dê. Mas não tem algo que você possa ter certeza de que, seguindo aquele passo a passo, eu vou chegar no resultado. A melhor forma de você entender o que é um método é quando você quer fazer determinada receita, por exemplo. E muitas vezes você tem todos os ingredientes. Eu sempre falo disso e é importante fazer essa analogia porque tem sempre gente nova aqui, quem já ouviu vai repetir. Mas assim, quando eu vou fazer um bolo ou alguém vai fazer uma receita, eu gosto do bolo porque é fácil de fazer. Assim, você nunca fez o bolo, tá? Mas você sabe que tem uma receita. Você coloca lá a receita e vai estar escrito a receita para você fazer o bolo, tá? Normalmente tem os ingredientes, que você utiliza e depois tem algo muito importante abaixo da receita, que é o modo de preparo. O modo de preparo é o que vai fazer toda a diferença para que o resultado daquilo que você quer que aconteça. No caso do Pilates, o que realmente é o modo de preparo? O que é o modo de preparo do Pilates for Kids? É o que você tem que fazer, é como você tem que começar a aula, é como você tem que continuar a aula, é o que tem que ter dentro da sua aula, é como você se comporta com determinado aluno, é o que você faz quando você tem um aluno novo, é o que você faz quando a criança às vezes não quer fazer. Esse é o modo de preparo. Simplesmente você saber ensinar alguns exercícios do Pilates, E aí eu realmente quero que você tenha essa clareza. Que não seja importante saber ensinar os exercícios, é super importante. Mas saber ensinar os exercícios não te garante que você vai ter a continuidade dessas crianças. Saber ensinar os exercícios é muito provável que a criança, inclusive, ela não goste de ficar nas suas aulas porque os exercícios são muito repetitivos, porque a criança, ela fadiga logo, porque a criança, ela perde o encantamento. Então, você não resolve você saber ensinar os exercícios, além de ser muito importante. Você precisa ter um método de como ensinar a criança. Não é à toa que não funciona a metodologia dos adultos para as crianças, não funciona. E eu contesto qualquer pessoa que possa me dizer, Vânia, funcionou. Por quanto tempo funciona? Por 1 ano? 2 anos? Se é uma aula, 2 aulas, isso para mim não é comprovado que funciona. O que funciona para mim é quando você tem um aluno que está com você, ou uma turma que está com você por anos. Aí funciona. E é isso que você precisa saber. Você precisa ter um método que você saiba o que vai fazer. O que eu vou fazer na primeira aula? Eu ensino no método. O que você vai fazer depois? E depois você ensina o quê?
E o que você ensina para criança de 5 anos? O que você ensina para uma criança de 12 anos? O que você ensina? Por que você deve seguir essa linha? Isso é ter um método. Isso é você ter a segurança do que o que você está ensinando é garantido que vai funcionar. Então, toda vez que você entende que existem fatores que fazem com que algumas coisas funcionem e outras não, é porque normalmente as que funcionam, elas têm um passo a passo. Mais simples de entender, inclusive. É um passo a passo. O que tu faz agora? E depois, até chegar onde você deseja. Isso faz toda a diferença para você e vai fazer toda a diferença para que você tenha continuidade disso. Caso contrário, se você não tem algo que você possa simplesmente saber o que vai fazer na aula seguinte, as chances são de que você cometa muitos erros. E por que cometa muitos erros? Porque às vezes a gente acha que é de um jeito. Ah, mas eu achava que era. E às vezes o que a gente acha é muito longe do que deveria ser. Então é super importante que você não esqueça que você precisa sim ter consciência de que método garante você a ter um começo, um meio e um fim, garante você a fazer o que precisa ser feito e garante que você vai ter a continuidade dessas pessoas que começaram com você. Caso contrário, eu sinto informar, mas não vai funcionar. E por que eu sei que não vai funcionar? Porque eu fiz uma pesquisa, inclusive, quem aí respondeu a pesquisa, né? Que disse, você conhece alguma coisa de Pilates? Você já experimentou? Muitos já me disseram que experimentaram, mas que não funcionou. E quando não funciona algo, é porque existe um problema e existe um erro no processo. É porque a pessoa que de repente não sabe que existe uma metodologia, um método de ensino, tentou fazer. E eu mesmo posso dizer para vocês que quando eu comecei, o que é mais óbvio, né? Que às vezes é muito óbvio a gente pensar, ah, mas Vânia, olha só, se a gente trabalha com Pilates adulto, quando eu for trabalhar com uma criança, eu pego os exercícios e eu facilito e digo que é para criança. Não é isso que a grande maioria das pessoas acha que funciona? É, mas não funciona. E por que não funciona? Porque o que a criança está buscando no Pilates não é o que o adulto busca no Pilates. O que a criança quer ter de retorno do Pilates não é resolver uma dor, não é porque o médico indicou, não é porque ela tem consciência plena de que aquilo faz bem para a vida dela. A criança está ali porque ela quer se divertir. Ponto. Quem vai fazer com que a diversão esteja associada com o método é você, o profissional. Oi, Tati, bem-vinda. Então, essas diferenças que você tem que entender faz parte de um método. Profissionais que muitas vezes me contam, inclusive, de que ai, Vânia, eu não sabia o que fazer, eu atendia a mãe, atendia o pai, atendia a criança junto. Só que eu realmente ficava inseguro. Por quê? Porque a criança, ela fazia 2, 3 exercícios e parava, e aí olhava pra mim, e aí a mãe, no caso, brigava com o filho e dizia assim, filho, faz, escuta a prof, né? Por quê? Porque aquele jeito que a pessoa estava tentando trabalhar com a criança não é a melhor forma. Aquele cenário, aquela estrutura foi desenvolvida para adultos. Joseph desenvolveu os aparelhos do Pilates e vários deles pensando nos adultos, se baseando como uma pessoa adulta e não como uma criança. Não sei se você já se deu conta, mas a resistência das molas, ela é baseada numa pessoa adulta. A ergonomia dos aparelhos foi pensada numa pessoa adulta. Então, toda a estrutura do Pilates adulto é para adulto. E quando você entende que a criança, ela não necessita desses aparelhos e não é indicado para elas porque não é para elas, você começa a entender que não se mistura criança com adulto. Você começa a entender que criança gosta de criança. Você começa a entender que precisa ter uma estrutura para que as crianças possam gostar da sua aula. Que se você não tiver isso,
elas não permanecem. Então, o primeiro ponto, e o primeiro ponto chave do porquê o método Pilates for Kids, ele é a melhor opção para que você tenha os seus resultados, e os resultados podem ser, Vânia, eu estar bem com a minha vida? Podem. Os meus resultados podem ser aumentar os meus alunos? Pode. O meu resultado pode ser aumentar o que eu ganho no final do mês? Pode. O meu resultado pode ser aumentar a minha renda como uma renda extra? Pode. Cada um de vocês que está aqui busca um resultado. Busca algo diferenciado. Porque se não estivesse buscando, não estaria aqui. Certo? Então, você tem que entender que existe esse caminho. E o primeiro fator, e o primeiro porquê é porque o método Pilates for Kids é um método Pilates for Kids. É um método de ensino para Pilates para criança, exclusivamente. Eu não vou vir aqui te ensinar a trabalhar com adulto. Não. Não é isso que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar aqui somente ensino de Pilates para criança. E um método inclusive. Tá bom? Segundo porquê que eu quero trazer para vocês, e esse realmente ele é diferente. Porque tudo aquilo que você deseja e que você quer, inclusive, e que você, inclusive, está buscando, ele tem que deixar um rastro. O que é deixar um rastro? Quem nunca olhou, né, um lugar e disse assim, alguém passou por aqui. E como é que a gente sabe que alguém passou por aqui? Porque deixou um rastro, porque deixou as suas pegadas, porque deixou alguma coisa que realmente marcou aquele lugar. Então, o método Pilates for Kids, ele deixa rastros. Por que ele deixa os rastros? Porque quando a gente vê que isso funciona nos lugares, é porque deixou um rastro. Aqui é onde eu trabalho, deixa o rastro. As crianças que foram trabalhadas, deixa rastro, deixa o entendimento, deixa o ensino. E quando você entende que o que você está trabalhando e aquilo que você está buscando para então se desenvolver, para ter os seus resultados, ele precisa deixar um rastro. Ele precisa deixar algo de conhecimento para essas pessoas, principalmente para as crianças. Porque se você não agregar nada para essa criança, você não vai deixar rastro nenhum. E pai e mãe, que é quem vai pagar a mensalidade, vai dizer, não, mas por que eu vou pagar para o meu filho se não está aprendendo nada? Né? Rastro é o aprendizado, rastro é o que ficou, rastro é o que ela leva com ela, rastro é o rastro que ela deixa quando ela entende aquilo que você faz e aquilo que você explica. Então, o método precisa e ele tem que estar deixando o rastro, sim. A criança tem que sair da sua aula dizendo a seguinte frase, prof, já terminou. Isso é um rastro. É um rastro de que a criança fez a sua aula e ela gostou tanto da sua aula que quando ela chegar em casa, ela vai dizer o que para os pais? O que ela vai dizer para os pais? Nossa, foi muito legal. Hoje a prof ensinou tal coisa, hoje a prof falou tal coisa, hoje a gente viu tal coisa. E quando a criança fala isso para os pais, e eu como mãe sei disso, quando os nossos filhos vêm e nos falam algo, e quando eles estão falando aquela situação, aquilo que aconteceu, com um brilho no olhar, com ânimo, aquilo diz pra gente assim, bom, tá valendo a pena. Tá valendo a pena o investimento, tá valendo a pena eu pagar essa prática, tá valendo a pena meu filho estar no Pilates, porque está deixando rastro, tá deixando uma sequência, tá deixando algo concreto naquela criança. Atividade por atividade não resolve. Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem resultados. Ninguém vai para academia, por exemplo, simplesmente por ir. Por que ela vai para academia? Porque ela quer emagrecer, porque ela quer uma forma melhor, porque o médico mandou, porque ela precisa fazer atividade física, mas ela não vai sem objetivo. Assim como a gente não faz nada sem um objetivo. Ninguém faz nada por nada. E isso é o que acontece também dentro do Pilates. Se você achar que trabalhar com Pilates para criança é qualquer coisa simplesmente para divertir a criança, não vai ficar rastro nenhum. Não vai ficar. E quando você entender que você precisa fazer essa diferença, você tem que ser o melhor profissional que essa criança já teve.
Eu não ensino meia boca. Eu não ensino a trabalhar de qualquer coisinha. Não, eu ensino a ser o melhor. Porque você tem que ser o melhor. Porque quando você é o melhor profissional aonde você está, ninguém vai contestar. E por isso precisa do método. Porque você tem que saber passo a passo. Você precisa, inclusive, saber argumentar com o pai e com a mãe. Quem teve na live do começo da semana e escutou eu, inclusive, mostrar e falar por que o Pilates é diferente da natação. Pais perguntam isso. Coordenadores de escola, coordenadores de academias perguntam, mas qual é o grande diferencial do Pilates para outra atividade? E você, como profissional, tem que saber falar, tem que saber argumentar. Para que isso que você fale, os pais entendam e fique esse registro. E para quem perdeu a primeira aula do aquecimento, volta lá e assiste. Porque realmente eu disse o que faz. E esse é um rastro. Esse é um diferencial. Hoje as pessoas falam de diferencial. Qual é o seu diferencial? Diferencial nada mais é do que deixar uma marca, um registro, um rastro seu naquela pessoa que passou por você. Esse é o rastro. Isso é o que realmente faz diferença na vida da pessoa. Caso contrário, se você não fizer nada que deixe esse significado nessa criança ou que a família perceba que existe um progresso, ela não tem por que continuar. Ela só vai continuar quando ela enxergar valor. E esse é o rastro que você tem que deixar. Entendido? Então, primeiro, por quê? Tem que ter um método. Se você quer ter resultado, se você quer ter os seus próprios resultados, se você está aqui porque realmente quer saber por que o método Pilates for Kids é a melhor opção, eu já estou te dizendo, porque ele tem um método. Então tem que ter método. Não é simplesmente, que você faz? Eu trabalho com Pilates Kids. Tá, Pilates Kids. Então, não diz se existe uma metodologia. Agora, quando você diz, eu trabalho com o método Pilates for Kids, que é um método específico para ensinar criança. Segundo ponto, tem que deixar um rastro, tem que deixar um sentido, tem que deixar o seu porquê, tem que deixar porquê o Pilates, porquê o método Pilates for Kids, ele é diferente e ele é melhor que qualquer outra atividade. Porque se os pais tiverem que escolher, que ele escolha você. Se ele não precisar escolher, ele pode inclusive levar o Pilates junto com as outras atividades que as crianças já fazem, agrupando ainda mais. Agora, se ele tiver que escolher, que seja por você que ele escolha, porque ele enxergou o diferencial dentro da metodologia. Entenderam? Então, esse é o grande diferencial. E o terceiro e último fator que eu quero trazer para vocês, é lógico que teria N fatores, mas na realidade não adianta eu falar várias coisas, eu tenho que falar 3 coisas, porque criança é assim, ela só lembra de 3 coisas, e adulto também, tá? Então já fica aí a dica. Qual é o terceiro? Porque eu trouxe para vocês que são 3 fatores do porquê o método Pilates for Kids é a melhor opção. Porque além de ele ser um método, ele deixa rastro e ele deixa prova. O que é prova? É a prova que não funciona só comigo. É a prova que funciona com qualquer outro profissional que queira aprender. É a prova disso. Tem alunas minhas aqui nessa live. Tem alunos meus tendo os mesmos resultados. Alguns até mesmo surpreendentes. Então, se você quer algo que dê resultado, você tem que olhar esses 3 pontos. Se é um método, se deixa rastro e se tem outras pessoas que também conseguem fazer. Se deixa prova. E prova que funciona com quem quiser aprender. E você que quer aprender, e você que quer melhorar, e que você que quer ter os mesmos resultados, tem que funcionar para você também. Essa é a grande prova. É isso que você tem que buscar. Por quê? Qualquer um vem e diz, faz isso, faz aquilo, mas e aí? Onde está a prova? Só funciona para ti? E por que tem que funcionar com outros? Por que tem que funcionar com outro? Porque se não funcionar com outro, não tem método. Entenderam? Como uma coisa é juntando com a outra,
Porque se funciona para as outras pessoas, é porque tem método e é porque deixa rastro. Entende? Então, você precisa ter essa clareza. É você que tem que entender dessa consequência, dessa sequência das coisas. Porque os resultados, para quem segue o método, acontece. Ah, Vânia, mas de vez em quando eu não faço o que tem que fazer? Aí tá seguindo o método? Não. Então, se não segue o método, é que nem uma receita. Entende? Quando você tem uma receita e diz lá na receita, por exemplo, adicione uma pitada de bicarbonato, por exemplo. E você diz, ah, mas eu não tenho bicarbonato. Ah, não vou botar. Ah, não vou fazer. Não vou botar isso. E não faz aquilo que está na receita, mas vai ser igual o resultado? Não. Porque aquilo que tinha que ser feito, não foi feito. Entenderam? Então, o método, ele é simples, o método, ele é direto, ele é específico, ele é detalhado, mas precisa seguir ele. Porque se você não segue ele, assim como um regime, por exemplo, né? Eu sei que várias mulheres me seguem e a gente sabe que a gente nunca tá contente, né? A gente sempre quer perder mais 2, 3 quilos, né? A gente sempre quer. Mas se você começa uma dieta, você faz 2, 3 dias. Ah, mas acho que eu não vou fazer. Ah, acho que não vai funcionar. Não, cansei, acho que eu não vou fazer. Vai dar resultado? Não, não vai dar resultado. Porque não foi feito o passo a passo até o final. E é isso que você tem que entender, inclusive, que quem realmente faz o passo a passo até o final tem prova, tem resultado. Me manda, me escreve, grava áudios, faz vídeo me dizendo, me contando. E se essas pessoas conseguiram, fazendo o que está aqui, o que eu ensino, você pode tranquilamente aprender e fazer também. Como eu disse ontem, inclusive, não me lembro se foi ontem. Não, ontem. Ontem eu falei sobre isso. Se você não fizer, logo aparece um outro profissional que vai fazer. Porque essa é a tendência. Quando alguém não faz um trabalho, logo alguém vem e faz. É tipo dança das cadeiras, sabe? A música tá tocando. Quando para a música, alguém vai ter que sentar naquela cadeira. E quem não sentar na cadeira vai ficar de fora. Porque os mais rápidos, os mais ágeis, os que estão prestando atenção, eles vão sentar na cadeira. Enquanto os que estão lá, fica de fora. Então, quando você realmente começa a se dar conta dessa continuidade, dessa sequência de fatores que fazem com que algumas coisas funcionem e dão resultados e outras não, facilita para você. Porque aí agora eu te dei uma grande chave. Você vai olhar, tal coisa que eu quero aprender, tem método, ensina um passo a passo, detalhadamente, começo, meio, fim, o que faz agora, o que faz depois, ensina tudo isso? Ensina. Ótimo, é um método. Caso contrário, não é método. Tá te enrolando, tá? Segundo ponto, deixa uma marca no trabalho. A pessoa ela leva alguma coisa daquilo que você está ensinando? Realmente tem sentido aquilo que ela está fazendo? Vai ficar para aquelas pessoas? Aquelas crianças vão levar o ensino? Vai marcar elas? Vai transformar elas de alguma forma? Não vai. Não tem rastro. Não vai funcionar. Ah, Vânia, tem, sim, a gente percebe, a criança fala, os pais me comprovaram, disseram que melhoraram, a postura melhorou, a pediatra mandou te mandar os parabéns, que realmente já ajudou muito o desvio dessa criança, a cifose que estava acontecendo, a postura dela melhorou, o alongamento melhorou, ela se sente melhor. Isso é rastro. Isso é você ver uma criança que tinha uma tendência a tal desvio e você trabalhou ela e você alinhou, deixou um rastro, deixou um vestígio, deixou uma marca, deixou um conteúdo de valor para essa criança. Se não tiver nada, não deixa rastro. E último, e não menos importante, é para você que é profissional,
que busca ter resultados também. O que você tem que olhar? Se essa pessoa que está te ensinando, tem outras pessoas que estão fazendo, que estão tendo os mesmos resultados, que tem prova de outras pessoas falando, inclusive. Eu comecei, eu tinha 2 alunos, agora eu tenho 10 alunos. Eu comecei na garagem da minha casa, agora eu estou num estúdio. Agora eu consegui abrir o meu próprio negócio. Comecei na escola com 1 turma, agora eu tenho 5 turmas. Isso é prova. É isso que você tem que saber. Se ninguém fala que conseguiu ter resultado com aquilo que aprendeu, não vai fazer você realmente ser uma boa opção para você. Então cai fora, busca outra opção. Busca outra forma de aprender. E aí você vai ter os mesmos resultados da onde você está buscando ter. E eu disse para vocês, eu venho falando, a jornada te ensina a sair do zero, né? A sair do zero. O que é o zero, Vânia? Às vezes a pessoa me diz, o que é o zero? O zero é para quem não sabe nada de Pilates, por exemplo. O zero é para quem é profissional de educação física, é profissional de fisioterapia ou trabalha com Pilates, mas não sabe nada com criança. Isso é zero, é estar no zero. O zero, inclusive, não é para qualquer profissional. O zero é só para você, que é profissional de educação física, que é profissional de fisioterapia, que é acadêmico de fisioterapia, que é acadêmico de educação física ou que já trabalha com Pilates. Esse é o zero. É estar no zero dentro do Pilates for Kids, entende? Não que você não saiba nada, não que você seja um zero, não. O zero é que a pessoa não sabe nada com criança. E aí ela sai sem saber nada com criança e ela gera uma renda com a aplicação desse método aonde ela quiser levar o método. Inclusive, dentro da jornada eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem começar sem gastar nada. Praticamente com zero de investimento. E isso faz a diferença total. Aonde a gente começa a fazer algumas coisas sem que tenha que começar investindo. Comprando às vezes algumas coisas. E para quem tem condições, ótimo, mas muitas pessoas não têm. E aí você começa com um início muito fácil, com equipamentos muito fáceis, acessórios muito fáceis, que faz toda a diferença. Inclusive, eu gostaria de saber se vocês gostariam que eu falasse sobre os acessórios que são indicados para as crianças. Se vocês gostariam de saber quais são os mais indicados, por que eles, mandem aí depois. E aí você vai tendo seus próprios resultados, implementando o método, fazendo o que tem que fazer, seguindo o passo a passo, como está dito, como está descrito, como tem que ser feito, indo, fazendo o que tem que fazer. E aí depois você vai começar a ter os seus próprios resultados. Você trabalhar com uma turma, onde daqui a pouco você pode começar 3 alunos, 5 alunos. Mas se você não soubesse trabalhar, você não teria esses 3, nem esses 5. E aí você já começa a ter o que, gente? Os seus próprios resultados. E eles vão começar gigantescos? Não, eles começam pequenos. Eles começam pequenos. E depois eles vão aumentando. Assim como tudo que a gente olhar no nosso redor, tudo começa pequeno. O ser humano começa de um espermatozoide e um óvulo pequeno. Uma planta, de uma semente. Um rio, um riacho, de uma fonte pequena. Então, existem coisas que a gente também precisa começar. E o começar, às vezes, tem que ser pequeno para depois crescer. Mas imagine quanto que você não pode ir aumentando depois. Quanta diferença não vai fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida de quem está ao seu redor e principalmente na sua. Quando você faz algo, um trabalho diferenciado, que você é elogiado, que os pais indicam, que a escola às vezes liga para você e diz, olha, eu preciso que você venha fazer esse trabalho. Porque os pais estão pedindo. Ah, Vânia, mas aqui na minha cidade ainda não tem nada de Pilates para criança. Excelente!
excelente! Você vai ser o primeiro ou a primeira. Entende? Então, o que às vezes a gente fica achando que é um problema, é ótimo para você. Porque você começa, é a primeira pessoa que vão falar, é a primeira pessoa que vão indicar, só tem você que faz. Você vai ter todas as crianças para começar. E as chances de você realmente funcionar e de dar certo são maiores do que aonde você, de repente, já tem muito mais pessoas fazendo. Entenderam, gente? Então, esses fatores... Tem que tomar uma aguinha aqui, gente. Tá muito quente aqui. Bem quente hoje. Esses 3 fatores que eu trouxe para você vai facilitar para que você, a partir de agora, saiba qual o caminho percorrer, aonde ir, o que fazer, como fazer. Entendido? Então, recapitulando, quais são os 3 fatores? Primeiro, ter um método. Segundo, deixar rastro. E terceiro, deixar provas. Caso esses 3 itens não aconteçam, eles não são uma boa opção para você. Não é uma boa opção. Aí eu aconselho, e como diz, né, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas eu, se fosse você, picar uma mula, como diz aqui o nosso ditado, saía fora, não ia, não gastava tempo, nem energia. Ah, Vânia, mas tem cursos bem baratinhos. Existe aquela frase que diz que o barato custa caro. Ah, mas daí é baratinho, mas é bem pouquinho também, não te ajuda em nada. Então, cuidado com aonde você está pisando. Cuidado aonde você está indo. Não comece de qualquer jeito. Eu sempre falo do quanto é importante nós, como profissionais, deixarmos uma boa impressão. Você pode ser a primeira pessoa que vai apresentar o Pilates para aquela criança. E se você não souber apresentar, se você não souber fazer, se você não souber fazer da melhor forma, as chances são de que ela não queira nunca mais fazer. Porque você, de repente, não estava preparado. Entende? E quando você não está preparado, você erra muito mais. Você acha que é, mas não é. Você pensa que é, mas não é. E depois, às vezes de errar muito, é que você diz, que boca aberta que eu fui. Meu Deus, se fosse hoje eu jamais faria isso. Então, pra que errar se não precisa? Se já tem pronto. Obrigado por estarem aqui, eu tenho certeza que valeu a pena, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Beijo grande, tchau, tchau.